Olá, meus amores, tudo bem? Deixa eu contar uma coisa pra vocês. A vida é sobre você experimentar pra você filtrar o que faz ou não sentido pra você. E é isso que molda você por dentro, te dando uma visão de mundo. Então, se você nasceu em um lugar onde as pessoas não respeitam as suas escolhas, você praticamente anula quem você seria se você fizesse as suas próprias escolhas, somente porque você está fazendo escolhas baseadas no que as outras pessoas fizeram pra ela. E, sinceramente, algumas pessoas até fariam as mesmas escolhas que você, mas porque elas acharam que seria ruim, elas nem tentaram. E aí é que mora o perigo. Quando eu e você deixamos de tentar algo que faz sentido pra gente viver, nós deixamos de aprender com aquilo. Porque a única coisa que nos é dada, gente, é a nossa alma. Nós não somos perpétuos nessa terra, até porque nós temos um prazo de validade. Eu acho que a vida faz muito sentido quando eu penso que eu só tô aqui de passagem pra aprender, pra evoluir a minha alma, sabe? Então, vamos supor que você nasceu em um lugar, né, onde as pessoas querem colocar em você não valores e princípios, e sim posições, e sim regras rígidas, conceitos, preconceitos, medos, traumas. Não faz isso porque isso vai te gerar isso. Eu vou dar um pequeno exemplo. Eu andava com uma pessoa maravilhosa. Eu considerava até ela mais mãe do que eu. Mas hoje eu vejo uma visão até diferente. Essa pessoa deixava a criança dela dependente. Toda vez que a criança pedia para ela abrir papel de bala, enquanto a minha filha da mesma idade abria sozinha. Colocava aquele protetor de joelho, de ombro, capacetinho, para aquela criança não cair, não se machucar, deixar aquela criança muito à vontade. E como nós sabemos, gente, nem em todo lugar os pais vão estar. Então, aquela mãe tirava ali a oportunidade de ela ter um filho que caiu e se machucou para ela ensinar a consequência daquela criança, a prestar mais atenção, né? Porque acontece. Ou ela nem prestar atenção no filho dela. Porque, por exemplo, eu quando era criança, eu andava assim para dentro. Enquanto meu pé estava torto e todo mundo deixava lindo, eu percebi que eu precisava corrigir isso na fase adulta, que os meus pés e os meus dedos, eles precisavam ter uma função, que era o apoio. Então, eu era aquela criança estabanada, não sabia correr, e isso daí, gente, gerava consequências. Eu tenho vários hematomas no corpo devido às minhas quedas, justamente porque as pessoas não olhavam. E às vezes, quando eu cresci, né, eu percebi que as pessoas falavam, caiu bem feito, caiu, tá fazendo merda, pensamento rígido, Deus tá te castigando, tá fazendo alguma coisa escondida, tá caindo porque tá fazendo alguma coisa escondida e Deus tá te castigando. Então, esses pensamentos rígidos não fizeram com que eu amadurecesse uma visão. Fizeram com que eu sempre me inferiorizasse, achando que eu era burra por ter caído e que eu tinha sempre uma coisa errada escondida. E por isso eu caía, porque Deus estava me punindo. Na fase adulta, que eu corrigi esse erro, né, participei de alguns lugares onde me falaram, Mayara, você anda errado, você precisa corrigir o seu corpo. Eu comecei a trazer consciência para o meu pé e corrigir ele, ao ponto de hoje eu até tropeçar, mas eu não caí porque eu tenho o apoio. Quando eu tropeço, o outro pé cai reto, então ele apoia para eu não me machucar. E assim, gente, quando eu vejo que eu tenho uma criança que eu preciso educar, eu preciso deixar ela sentir a dor. Eu preciso. Deixa eu responder aqui. Ai, Jesus. Só porque a pessoa tá precisando de uma resposta rápida. Eu preciso permitir que aquela criança ela saiba acolher aquele sentimento de dor. E não ficar com medo de cair, não rotular aquela criança como burra, estabanada. Eu preciso ensinar, olha, você está correndo errado. Olha, se você não prestar atenção, correr num degrau, você vai cair, isso pode trazer esse dodó. Ensinar a criança, porque é normal, gente. A criança cai perto do pai e da mãe, primeiro porque eles estão ali como base de sustentação, para acolher, para ensinar. Então, quando eu fui tratada dessa maneira, né, de tudo ser muito rígido, eu ter que seguir um padrão, eu não arriscava nada. E outra coisa, não adquiri a intuição, a voz que me guia interna. Porque eu ofusquei ela, porque ela não servia pra mim. O que servia pra mim era o que as outras pessoas falavam. Até mesmo, gente, porque eu ouvia, né? Eu, como sou caçula, eu fui criada com esse pensamento. A criança só obedece, ela não sabe de nada. O que sabe mesmo é o adulto, porque ele veio primeiro. Aí coloca o adulto como superior e como se a criança não tivesse voz. Então eu apaguei essa voz e fiquei na dependência. Igual essa criança ficou na dependência. E o certo dos pais é ensinar os filhos a abrir embalagem. O filho a beber água sozinho. O certo dos pais é ensinar aquela criança a ser independente, não dependente. Então, toda vez que eu dependo de um pensamento, que uma opinião ou algo que eu tenho que decidir na minha vida e eu não me escudo, porque eu sei que se eu tomar uma atitude errada, os meus pais vão me corrigir, vão me punir, vão me rejeitar, eu acabo sendo sempre essa pessoa dependente de ter que ir até eles perguntar. Isso é muito ruim, gente, porque eu deixo de viver aquilo que eu precisava e ter as consequências das minhas ações. E assim, muitas pessoas, elas olham com um olhar muito crítico sobre a consequência de uma ação da gente. Como se a gente tivesse, por exemplo, eu fiz uma escolha e me gerou esse resultado. Eu tenho que aprender com aquilo. Mas tem pessoas que olham com um olhar tão rígido que elas não desculpam. Bem feito, eu te avisei. Agora se vira com isso aí, não vou te ajudar a resolver isso não. Você não escolheu, o problema é teu. Então as pessoas colocam na gente aquela sensação de autossuficiência.
Entendeu? É horrível, gente. Isso é muito dolorido. A mesma coisa, assim, um exemplo que eu vou dar. Por exemplo, você é aquela pessoa que tem o sonho de ser costureira. E aí você tá ali trabalhando com a agulha e a agulha te machuca. Você olha para um olhar rígido e fala, caraca, isso vai me machucar sempre. Você não olha como se você tivesse que ter o cuidado. Você olha como se você sempre tivesse que sentir a mesma dor. Então você não ressignifica. E o que você vai falar para as outras pessoas? Cuidado quando for mexer na agulha, porque a costureira vive para se furar. Que esse foi o teu olhar para aquilo. Mas quando uma costureira ela realmente se entrega à profissão, ela sabe que esse é o risco, porém, ela sabe que ela vai ter mais cuidado. Isso tá fazendo com que ela tenha experiência realizadora, que faz sentido para ela. Até porque, gente, se não existir costureira no mundo, como que vai ser? Entendeu? Então, às vezes, a gente deixa de ser algo para fazer aquilo que as pessoas querem. E baseado nisso, eu vou dizer agora sobre uma escolha que eu gostaria de ter feito, né? E que eu acabei ressignificando esse meu olhar na minha infância para pertencer. Porque o castigo da rebeldia, né? Que era taxado como rebeldia, era a rejeição. Se eu fizesse ao contrário, aquilo que as pessoas quisessem que eu fizesse, elas me rejeitavam. Então, o que eu fazia para pertencer? Deixava toda a minha vida na mão delas, entregando totalmente a minha vida na mão delas. Isso me gerou um adulto totalmente imaturo, dependente de aprovação, de validação, do que os outros vão pensar, de querer me moldar para caber. E então eu vou trazer para vocês esse acontecimento real da minha vida. E o que aconteceu, gente? Quando eu via os casais na rua, de namorados, marido e mulher, seja, eu percebia que o homem da cor negra brilhava nos meus olhos. Eu sentia, assim, uma sensação tão boa quando eu via um homem negro alto, até mesmo com esse furinho aqui, quando sorria. Tem esse furinho aqui, gente, eu acho lindo. Então, criança não sabe filtrar caráter, não é verdade? E o que acontece? Quando eu olhava para os homens negros, eu imaginava que eu iria casar com um, na minha mente. Eu não pensava em questões de filho, em questões de nada disso. Eu pensava na cor da pessoa que me chamava a atenção. Só que uma certa vez, num comentário familiar, eu ouvi as pessoas falarem: Fulano tá namorando com um homem negro. Homem negro é isso, 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 e começou a rotular. É aquele tal preconceito, sabe? O racismo. Então, falaram tão mal do homem negro que eu sabia que se eu escolhesse um homem negro pra mim, eu ia acabar sendo rejeitada. Eu modelei o meu olhar totalmente de homem que eu admirava para um homem louro, dos olhos verdes, cabelo liso. Até mesmo porque as pessoas falavam que quem tem filho com homem negro traumatiza a criança que nasce com cabelo duro. Isso daí, gente, foi assim, algo enraizado na minha infância que eu sofria. Eu falava, caramba, eu nunca vou conseguir ter a minha escolha, que é ter um homem negro. E meio muito pequenininha, aquilo me doeu, entendeu? Porque aquela era a minha verdade. Eu gostava de homens negros. Hoje eu percebo que nós temos que escolher pelo caráter, né? Mas naquela visão infantil, eu queria se casar com aquele homem porque eu gostava do tom de pele. E essa pessoa, que foi polêmica, né, motivo de comentário por ter encontrado esse homem negro e ter se relacionado, casou. E esse homem mudou totalmente a minha ótica do que é um homem negro. Aquele homem, ele foi um ótimo pai de família, um homem que deixou um legado, principalmente pra mim. Porque como uma pessoa, sabe, como um marido, pra que ele foi pra aquela pessoa, eu vejo que o amor, ele é... Apurando os fatos hoje com meus óculos, o amor é uma decisão, é uma ação. E o que ele foi para aquela pessoa, gente, foi assim, tão maravilhoso, tão lindo, que hoje eu percebo que cor não é definição de caráter. E eu acabei, né, me relacionando, consegui enfrentar esse meu medo, me relacionei com pessoa negra, tive uma filha com um homem de pele mais escura, e com isso, o primeiro comentário que eu recebi da minha família foi: você traumatizou sua filha, porque vai nascer com cabelo duro. Ela vai sofrer porque vai se odiar e se olhar no espelho e ver que o cabelo é duro, porque ela é negra. E, gente, eu não fui parabenizada por estar sendo mãe, por estar gestando, e sim criticada pela escolha de ter tido um filho com um homem negro. E assim, isso por anos me perseguiu até a fase que eu falei: vai chegar o dia que a minha filha vai se odiar e eu vou me sentir tão culpada que eu não sei o que eu vou ter que fazer. Só que, gente, hoje eu percebo que isso não é uma verdade. Minha filha é linda, os cabelos dela maravilhosos. Eu falo pra ela: minha filha, cuidado com o que você vai fazer com o seu cabelo pra não destruir aquilo que você é de verdade, pelo que as pessoas falam. Porque, nossa, seu cabelo é muito lindo. O cabelo dela, embora seja muito enrolado, que ela tem aquele negócio, fator encolhedor, eu levo ela no salão de cabeleireiro pra tratar, né? E o cabelo dela, gente, chega à cintura quando ele desenvolve, sai daquele fator encolhedor, ele chega na cintura dela, de tão grande e lindo, sabe? Eu percebi que o olhar das pessoas é mais sobre elas. E essas pessoas não se aproximam muito de mim, nem da minha filha, porque eu comecei a fazer as minhas escolhas. Eu comecei a andar com as minhas próprias pernas e ver o que era importante pra mim, sabe? Essas pessoas não procuram a minha filha, não é por causa do cabelo dela.
são por outros problemas. Sem contar que, nessa mesma família, onde falaram do cabelo dela, falaram também do peso. Trazendo um peso para ela, de ela estar num processo de obesidade. Isso também é um fator que a família do pai dela tem, questão da obesidade. Não é só porque ela não se cuida, é óbvio que tem essa questão de criança comer muita besteira, mas as pessoas já começaram a colocar outros tipos de problemas nela. E eu tinha que me moldar pra agradar. Até que um dia eu falei, eu preciso dar uma oportunidade pra um cara de outra cor. E eu dei uma oportunidade pra um cara de cor branca, que queria ter filhos a princípio, olhos verdes, cabelo liso. E quando eu me relacionei com ele, eu vi que ele era uma pessoa totalmente entregue a mim. Ele gostava tanto de mim, sabe? Que ele queria montar um clube de futebol, como ele falava. Só que eu sempre fui pelo chão, sei a responsabilidade que é ser mãe, ele ainda nem pai era, como que eu ia aceitar um pedido desse? Mas ele queria muito ser filho. E aquela infância que eu não curei lá atrás, ficava dentro de mim. Tu tem que dar orgulho aos teus pais, tu tem que fazer o que eles querem. Então vai lá, casa com ele, tem filho com ele, faz um filho de cabelo liso pra você ter a aprovação. E olha o que aconteceu. Esse cara de pele branca, ele praticava crimes onde as pessoas nem sabiam, mas todo mundo queria que eu ficasse com ele. Ele também deu um tapa na cara de uma criança de 5 anos na minha frente, em defesa, e era de sexo feminino. Eu não via aquela criança naquele momento, eu via a minha filha. E eu sabia que eu poderia estar colocando ela em um lugar que ela não merecia de sofrimento. Então eu decidi olhar o caráter. E me afastei dele antes que eu tivesse filho. Até porque era algo que ele queria muito, sabe? E assim, como ele não era pai, eu não entendia que eu ficando com ele não teria que cumprir esse papel, né? Pra que eu vou ficar com um cara que eu não tô disposta a realizar isso na vida dele? Seria egoísmo meu. Então eu simplesmente me afastei dele, agradeci a oportunidade de seguir minha vida. Então, meus amores, as escolhas que fazem pra gente baseado no olhar deles não é sobre nós, não é sobre o próximo, é sobre o olhar deles. Então, eu quebrei esse ciclo e falei, a partir de hoje vai ser o que eu vou fazer as minhas escolhas. E comecei a viver de acordo com as consequências dela, assumindo a responsabilidade agora de falar, Mayara, você escolheu isso e você experimentou. E isso daqui gerou isso aqui, você ainda quer permanecer? Você vai colher mais do mesmo. Ou você quer insignificar? Porque você pode escolher algo diferente. É como um banquete, quando você vai ali num restaurante escolher algo que você não gosta, você simplesmente fala, muito obrigada, desse eu não quero mais, eu quero experimentar outra coisa que faça mais sentido pra mim. Então, gente, eu comecei a experimentar mais, a sair mais sozinha, a viver para mim de um outro olhar. E eu percebi, gente, que quando eu comecei a fazer isso, as pessoas me rejeitaram mesmo. Hoje eu ando sozinha, mas eu aprendi a amar minha companhia. Não porque eu sou rejeitada, não porque as pessoas não gostam de mim, mas porque eu aprendi a encarar o peso de desagradar alguém, o desconforto. E hoje, isso, dizer não para o outro e conseguir dizer sim para mim, para as minhas escolhas, que está construindo a minha alma. E eu vou ser sincera com vocês, nós só recebemos esse corpo emprestado mesmo. Então, você não vai morrer com a alma de fulano, nem com a de cicrano. Você vai morrer com a sua alma. É isso que você vai carregar. Nem o corpo que está emprestado a gente vai levar. Então é necessário a gente ter esse novo olhar para a vida. É necessário que a gente fale, cara, eu quero escolher isso porque é isso que eu vou aprender, eu vou levar comigo. Entende? Então a gente para de dar o poder da nossa vida para o outro e começar a construir o que realmente nós somos. E é isso que nós precisamos aprender, meus amores. Eu espero que tenha feito sentido para vocês. Um beijo, tudo de bom. Tchau!